Essa é a nossa 26ª questão do projeto de 50 questões de arquivologia até a prova de escrivão da PF. Nós vamos falar um pouquinho de diagnóstico arquivístico, mas mais voltado para a questão do nível de importância dos elementos que a gente coleta dentro do diagnóstico, tudo bem? Vamos ler a questão aí eu dou aquele pequeno contexto que vocês já estão acostumados e a gente passa para a resolução. Pessoal, a respeito do diagnóstico da situação arquivística, julgue o item subsequente. O principal dado, então ele está colocando aqui nível de importância, né? O principal dado a ser coletado nas organizações é a descrição das suas atividades e a relação dessas descrições, né, com o fluxo das informações contidas nos documentos de arquivo. Aí você vai falar, professora, como assim? Pessoal, o diagnóstico arquivístico é um trabalho que a gente faz quando a gente encontra uma situação de massa documental acumulada. O que é massa documental acumulada? É um conjunto de documentos que foi acumulado sem tratamento arquivístico nenhum. Então a gente não sabe o que tem naquele conjunto documental, não sabe o que pode ser eliminado, o que é permanente, o que ainda deveria estar no setor de trabalho, né? Esses documentos simplesmente foram produzidos e colocados num armário, né? O que gerou uma situação realmente complicada, que a gente não sabe o que a gente tem. Então, para isso que a gente aplica um diagnóstico, para a gente entender como é que está a situação daquela instituição em vários níveis. Como assim vários níveis, professora? Eu vou coletar, pessoal, todo tipo de informação referente àquele conjunto documental. Quantidade, quais são os tipos documentais que a gente pode encontrar ali, as formas, os formatos, o gênero, a espécie documental, o estágio de evolução, se já foi aplicado algum tratamento arquivístico ou não, quais são as funções da instituição, né, que estavam em voga quando esses documentos foram produzidos, quais são todas as estruturas hierárquicas da instituição com o passar do tempo. Então a gente vai tecer ali, né, um panorama daquele conjunto documental nos diversos níveis. Aí a questão está falando para a gente aí que no diagnóstico arquivístico, né, o principal dado que eu preciso coletar é a descrição das atividades, né, e a relação dessas descrições com o fluxo das informações. Por que a gente tem uma questão correta? Por que essa questão aí está correta? Pessoal, se eu conheço as atividades da instituição, se eu conheço o fluxo, né, a relação que existe entre essas atividades e o fluxo das informações e a produção documental, eu vou ter muito mais elementos para entender aqueles documentos, né? Eu vou entender aqueles documentos não a partir de questões isoladas, né? Eu vou entender aqueles documentos dentro do contexto de produção deles. Então, isso vai fazer com que eu tenha, né, um levantamento, uma coleta de dados muito mais fácil, muito mais eficiente. Quando eu conheço a instituição, né, quando eu conheço as atividades que ela desenvolve e a relação, né, dessas atividades com a produção documental, isso vai fazer com que o meu processo de coleta de informações seja muito mais eficiente. Então, de fato, esses dois elementos, né, são os principais para a gente coletar quando a gente vai fazer um diagnóstico. Inclusive, pessoal, tem uma questão da Banca CESP de 2008 que vai falar que a quantificação dos documentos, que a quantidade de documentos, né, o levantamento da quantidade dos documentos é o elemento mais importante que a gente tem para fazer, que a gente tem que levantar, né, no desenvolvimento de um diagnóstico. Na verdade, não a gente precisa levantar as atividades, né, as funções da instituição e o contexto, né, a relação que existe entre essas funções, entre essas atividades e o fluxo das informações, a produção das informações na instituição, tudo bem? Então, a gente tem aí uma questão correta e você já sabe, então, em nível de importância, quais são os elementos que você realmente precisa coletar. Não é que os outros não são importantes. Todos os elementos são importantes quando a gente coleta dados de um diagnóstico, mas se a gente souber quais são as funções, as atividades e a relação que elas têm com o fluxo das informações, com a produção documental, já é meio caminho andado, como fala aqui em Minas, tá bom? Um abraço para você, até a nossa próxima questãozinha.